Olá, estudantes, eu sou Liz Leandra e nós vamos trabalhar a estatística e Excel avançado no curso técnico em logística. Em relação à minha formação, vocês podem procurar junto ao currículo Lattes. A priori, posso falar que tenho quase 25 anos que atuo nessa área. Vou falar alguma coisa sobre o perfil do técnico em logística. Por que estudar estatística no técnico em logística? A estatística ela vai lhe dar uma visão melhor de todos os dados inseridos na empresa que você estará trabalhando. Você terá uma melhor visualização para poder coletar os dados, para poder organizá-los, para poder tratá-los e, através da interpretação, analisar todas essas informações para poder melhorar o seu desempenho. Haja vista que a empresa necessita que você otimize os processos e reduza os custos. Nós iremos trabalhar, nossas aulas de estatística e Excel avançado estão divididas em 7 semanas. Então, vamos ver quais são, né, as disciplinas que nós iremos trabalhar nessas 7 semanas. Então, vamos lá. Na primeira semana, trabalharemos introdução à estatística, história da estatística, tipos de variáveis que são qualitativas e quantitativas e, para finalizar a primeira semana, iremos trabalhar técnicas de arredondamento. Na segunda semana, iremos falar das fases do método estatístico, coleta de dados, crítica de dados e finalizamos com a apresentação dos dados. Na terceira semana, iremos trabalhar gráficos estatísticos e tipos de gráficos. Na quarta semana, distribuição de frequência e elementos da distribuição de frequência. Quinta semana, medidas de posição, média aritmética, moda e mediana. Na sexta semana, separatrizes e diferenciação das separatrizes. Na sétima semana, medidas de dispersão e função da medida de dispersão. Espero que vocês aproveitem bastante o curso. Lembre-se que tem que pegar firme no caderno pedagógico. Vocês podem também fazer outros tipos de pesquisas utilizando as ferramentas, né, de busca que existem na internet. Então, vamos começar. Iniciaremos nessa primeira semana com a história da estatística. Nesse início, nós iremos trabalhar a história e o conceito da estatística. Dentro da história, às vezes as pessoas ficam preocupadas ou com medo da estatística. O que é a estatística? É a matemática? Tem muita matemática? Não, nós trabalhamos com a estatística o tempo todo, nós vivemos a estatística o tempo todo. Historicamente, a estatística é aplicada desde o primórdio do ser humano. Desde a antiguidade, vários povos já registravam o número de habitantes, de nascimento, de óbitos, faziam estimativas das riquezas individuais e sociais, distribuíam equitativamente terras ao povo, cobravam impostos e realizavam inquéritos, questionamentos, pesquisas quantitativas por processos que futuramente alguém iria batizar como estatística. Não precisa ficar com medo, não precisa se assustar em relação à estatística. Nós vivemos a estatística diariamente. No decorrer das nossas aulas, vocês verão isso. Continuando a história da estatística, no século XVIII, o estudo de tais fatos foi adquirindo, aos poucos, feição verdadeiramente científica. Começou-se a estudar estatística com cunho científico. Esse senhor, Godofredo Eschenval, batizou o método, finalmente, chamando de estatística, determinando seu objetivo e sua relação com a ciência. Está aí a citação no livro de Crespo, de 2009. Vamos agora ao conceito de estatística. Estatística é a parte da matemática aplicada. Então, você vai pegar a matemática, tudo que você estudou de conceitos matemáticos e vai aplicá-la na sua empresa, na sua vida. Que fornece métodos para coleta, organização, descrição, análise e interpretação dos dados e para a utilização dos mesmos na tomada de decisões. A estatística é utilizada diariamente dentro de uma empresa. Ela tem o objetivo de reduzir
custos e otimizar processos. Nessa nossa disciplina Estatística e Excel Avançado, nós estudaremos uma parte somente da estatística, que é a estatística descritiva ou dedutiva, que só visa analisar esses dados que nós falamos aí acima. Dentro da evolução histórica, a palavra estatística vem do latim status, que significa estado. Inicialmente era utilizada para compilar dados que descreviam características dos países, neste caso, os estados. Em 1662, John Graunt publicou estatísticas de nascimentos e mortes. A partir de então, o estudo de eventos vitais e de ocorrências de doenças e óbitos impulsionou o desenvolvimento da estatística no campo teórico e aplicado, dando continuidade à evolução histórica da estatística. Estatística é uma ciência que vem sendo desenvolvida ao longo dos séculos. Nós vamos ver exemplos que utilizamos estatística diariamente e que está presente no nosso dia a dia, sendo utilizada de várias formas. Os exemplos aí, ó. As indústrias costumam realizar pesquisas entre os consumidores antes do lançamento de um novo produto ou mercado. Existe no Brasil praças testes. Algumas praças testes, por exemplo, podemos citar Curitiba, que é a cidade de Curitiba, e a cidade de São Paulo. Um outro exemplo, antes de sairmos de casa, olhamos para ver se o tempo, como que está o tempo, se vai chover, se está muito quente, se está muito frio e que roupa nós devemos usar. Isso é uma decisão baseada na estatística. As pesquisas eleitorais, a gente acabou de passar por um momento eleitoral, também fornecem elementos de tomar decisão dos candidatos. Essa parte nós iremos começar, logo após o conceito da estatística, vamos começar a trabalhar os dados estatísticos. O conceito de dado é a matéria-prima sobre a qual se aplica os métodos estatísticos. Todas as informações que vocês têm soltas na sua empresa, elas são motivos de coleta, motivos de análise e de interpretação. Nós vamos ver isso no decorrer do nosso curso. Dentro de dados estatísticos, nós podemos falar sobre população e amostra. Nesse primeiro conceito, falamos sobre população estatística. É o conjunto de entes portadores de pelo menos uma característica em comum. Temos exemplos aí da sala de aula, de pessoas de uma determinada família, habitantes de uma cidade e outros mais. População é todo o grupo, todo o grupo. Agora vamos falar sobre amostra, que é um outro conceito dentro de dados estatísticos. É uma parte representativa da população estatística. Vimos que população é o todo, a amostra é a parte desse todo. Continuando, amostra características comuns do grupo. O exemplo, estatura, notas de matemática, notas de estatística e Excel avançado, a idade de um grupo e outros mais. Então, vamos lá novamente. População é o todo e a amostra é a parte desse todo. Um exemplo de população, se o objetivo for estudar o desempenho de um colégio, é indicado estudar as notas dos alunos ao final do ano letivo. A partir daí, poderemos facilmente obter a percentagem de aprovação e reprovações. Então, na população, pegou toda a população do colégio, todos os estudantes. A amostra, vamos remeter a uma churrascaria. O exemplo fala para podermos ir a uma churrascaria. Em uma churrascaria não precisamos comer todos os tipos de saladas, sobremesas e carnes disponíveis para podermos saber que lá é bom. Não é verdade? O que a gente faz? A gente prova um pouquinho de cada coisa ou a gente prova o que a gente mais gosta. Se gostamos do que provamos, obviamente vamos voltar. Então, a população é o todo e a amostra é a parte desse todo. Espero que tenha ficado claro. Mais um exemplo de população. O IBGE, a cada 10 anos, ele faz o censo demográfico. Censo ou recenseamento demográfico. O que esse censo ou recenseamento demográfico é?
É uma pesquisa sobre a população que possibilita a coleta de várias informações, tais como números de habitantes, números de homens e mulheres, crianças e idosos, onde e como vivem as pessoas, o trabalho que realizam e entre outras coisas. Por exemplo, pergunta quantos eletrodomésticos você tem em casa. O censo, a cada 10 anos, o IBGE envia até a sua casa uma pessoa que coleta todas essas informações. O censo é um exemplo de população. A amostra seria uma pesquisa eleitoral. Agora vamos entrar em variáveis estatísticas, que é a segunda parte dessa primeira semana. O conceito de variáveis estatísticas é a característica de interesse que é medida em cada elemento da amostra ou população. Como o próprio nome diz, variável é o elemento que varia. Ela tem valores, né, que variam de elementos para elemento. As variáveis podem ter valores numéricos ou não numéricos, nós vamos ver no próximo slide. Os tipos de variáveis. As variáveis elas podem ser classificadas em qualitativas ou categóricas, sendo elas nominais ou ordinais, e quantitativas, sendo elas contínuas e discretas. Conceito aí de variáveis qualitativas ou categóricas. São características que não possuem valores quantitativos. As variáveis qualitativas, ela lhe dá qualidade, lhe dá característica. Então, continuando a definição, são definidas por várias categorias, ou seja, representam uma classificação dos indivíduos. Elas podem ser, como disse anteriormente, nominais ou ordinais. As variáveis qualitativas nominais. Os indivíduos são classificados em categorias segundo uma característica, uma qualidade. O exemplo aí, sexo, masculino, feminino, hábito de fumar, fumante, não fumante, sobrepeso, sim ou não, cor dos olhos, a pessoa estar doente ou sadia. Variáveis qualitativas ordinais. Os indivíduos são classificados em categorias que possuem algum tipo inerente de ordem. Primeiro, segundo, uma ordem cronológica. Exemplo aí, escolaridade, primeiro, segundo, terceiro graus, estágio da doença inicial, intermediário e terminal, mês de observação janeiro até dezembro, nível socioeconômico, classificação A, B, C, D, e onde A representa o maior poder aquisitivo. Variáveis quantitativas. São características que podem ser medidas através de uma escala quantitativa. Você pode contar 1, 2 ou 1,5, vamos ver lá. Ou seja, apresentam valores numéricos que fazem sentido. Elas podem ser contínuas ou discretas. Variáveis quantitativas contínuas. Elas um chute, né? Um macete que você pode utilizar para poder classificar uma variável quantitativa contínua é quando você vê uma vírgula. Se ela não é um número inteiro, ela é uma variável quantitativa contínua. Então vamos ver o conceito. Características mensuráveis que assumem valores em uma escala contínua na reta real, para as quais valores fracionais fazem sentido. Então, todas as vezes que você ver uma fração ou um número que remete a uma fração, é uma variável quantitativa contínua. Usualmente devem ser medidas através de algum instrumento. Vamos ver exemplos agora. Peso, a gente utiliza a balança em gramas, altura, a régua em centímetros, o tempo, relógio em minutos, segundos, pressão arterial, idade em anos, nível de retinol, circunferência da cintura, que é feita em centímetros. Variáveis quantitativas discretas, tá aí entre parênteses, inteiro. Se a quantitativa contínua era fracionada, ela representa um decimal, a quantitativa discreta, ela representa um número inteiro. Então vamos ver o conceito. O resultado numérico da mensuração é um valor inteiro. Geralmente são o resultado de contagens. O exemplo aí, número de filhos,
Outro exemplo, número de bactérias por litro de leite, número de cigarros fumados por dia, número de refeições em um dia, frequência de consumo semanal de determinado alimento. Queridos, agora terminamos o conceito de variáveis qualitativas e quantitativas. Vamos dar uma pausinha para um cafezinho e um pouquinho de água e voltamos daqui a pouco com o conceito de amostragem casual e estratificada.